Olá, Libriana, eu sou Júlio Glécia Elias, estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de Libra ou tem Lua ou Ascendente em Libra. Lembrando que essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar neste vídeo e por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos, tudo bem? Então, você só fica com aquilo que ressoar com você. Se não ressoar, você solta para o universo e está tudo certo. Então, vamos para a leitura do coletivo de Libra. E essa leitura de hoje está indo para qual grupo de Libriano? Vamos lá. Pagem, mensagem, novidades, momentos de desejos. O pajem podemos estar falando de um início, de um olhar para as emoções, olhar para os sentimentos, se permitir, se abrir. Aqui o pajem, o início. Para outros, uma novidade chegando aí. Desse lado emocional, né? Ou até um convite, seja você fazendo para alguém ou alguém fazendo um convite, uma proposta para você. Se tratando desse pajem, aqui está vindo mais forte, tá? Vocês se olhando. Realmente o lado emocional de vocês, né? Porque esse pajem, ele traz também esse desejo meio narcisista de olhar para si, se colocar em primeiro lugar, né? Uma criança sempre, eu quero, eu quero, eu quero, no sentido de ela se priorizar, tá? É nesse sentido, não no sentido negativo, né? Porque todo o excesso ele se torna negativo. O narcisismo ele é fundamental exatamente para que a pessoa crie autoestima, que para muitos pode estar exatamente nesse sentido, criar autoestima, porque nós temos aqui o emitão, né? O conhecimento, a sabedoria através da experiência, da caminhada de vida, da adaptação dos momentos. Momentos esses que exigiram de vocês, sim, flexibilidade, adaptabilidade, ok? E também traz a mensagem do autoconhecimento, ou seja, se entender, se compreender. E aqui é uma abertura para esse passo. Porque o pajem é realmente o início de algo. Pode ser que muito estava recolhido nesse sentido, recolhido pelo dia a dia, a forma de conduzir a vida de uma forma mecânica, né? E já o emitão já pede para olhar para dentro. E para outros, se for um convite de questão de relacionamento, vai ser exatamente um que vai trazer uma sabedoria, um aprendizado. Mas se tratando do pajem, pode ser qualquer convite que vai mexer com as suas emoções, né? Mas que vai trazer uma experiência. Para alguns é até alguém fazendo um convite para você de uma proposta exatamente pelas suas experiências, né? Pelo reconhecimento da sua história, trajetória. Vamos lá. A lua. Realmente aqui para muitos é um mergulho interno nas suas emoções. A lua traz muito esse lado sentimental, esse lado intuitivo, esse lado de se permitir sonhar, se permitir mergulhar nas suas emoções, ver o que realmente
está fazendo sentido com você, porque lembra do ermitão? É com sabedoria, muitos entendendo esse lado emocional. Aonde está essa fragilidade? Aonde muitos se colocam nessa posição de até criança mesmo, ou numa questão até de adolescente, porque alguns aqui estão presos realmente nessa faixa etária. Né? São aquelas situações no qual ainda estão presos e isso gera exatamente uma ilusão, no qual deixa vocês divididos. E vem o entendimento aí, o momento traz isso, o entendimento, mas aqui também tem uns librianos muito sonhadores. Só que com esse 2 de paus, né, de repente pegar as coisinhas e seguir seus sonhos, seus desejos, suas emoções, esse 2 de paus traz um horizonte para você. Então não vem muito com essa questão de ilusão, mas vem com essa questão de entender, porque a lua já traz um mistério por si só, né? E o 2 de paus, elemento fogo, já tá, ele mostra exatamente que a resposta está dentro do seu sentir. Mas precisa de um amadurecimento no seu lado emocional, ok? Está num processo, sim, de trabalho, de crescimento, um processo de regar, para que realmente comece a entender e a ter frutos e resultados. Aqui também tem uns librianos voltados muito à sua beleza, sua estética, se sentindo mais jovem, com acontecimentos aí novos surgindo, né? Se arrumar mais, no sentido de realmente vocês estar mais contentes com vocês mesmos. E alguns podem até se julgar, será se está certo, será se não está, porque vai deixar vocês divididos. Hum, hum. Dois arcanos. Até um arcano da lua. 18, né? Que dá 9, é uma finalização nesse lado. E agora o imperador. O Libra. Grupo de libriano querendo realmente ter um controle da situação. E isso tem que olhar exatamente para esse lado emocional. É como se estivesse preso naquela desejo de criança, muitos, né? De eu quero do meu jeito, eu quero, e não se abrir, não se entender, não amadurecer nesse lado. Para muitos tem essa questão desse resgate, né? O ermitão, a sabedoria do passado, usando o passado com sabedoria, né? Não como prisão, ok? E aqui mostra que vocês estão tentando controlar, ter o controle, ou tentando dominar uma situação. Para alguns pode ser exatamente vocês com dificuldades com a pessoa de autoridade, né? Para alguns é de atrás dessa situação de criança, nessa situação aqui com relação ao pai. Para outros, figuras de autoridade. Não sei, tem alguns librianos que acabam se diminuindo. Não é que a outra pessoa, ou, digamos, sendo de um relacionamento, ou sendo no ambiente profissional, não é que a outra pessoa seja melhor, mas você acaba se diminuindo. Você acaba também querendo controlar aquilo que vocês sentem, os seus desejos. E isso, ao invés de ajudar, só faz com que vocês caiam em tentação. Por quê? Porque o diabo aqui está no oculto
numa posição negativa. Então, sabe? Desejos que aprisiona, que não liberta, sendo consumido, ou a força é tão grande para tentar controlar muitos os seus próprios desejos, que está trazendo desgaste, deixa só aprisionado. E com a sacerdotisa, cara, de novo aqui no o Emitan, sacerdotisa, para alguns traz essa questão de uma carga de herança genética, mas também uma herança genética de energia, de espiritualidade. Muitos vêm exatamente com situações com pais ou pessoas de autoridade que acaba ou acabou exatamente privando os seus desejos, suas vontades, aquilo que impulsiona você a realmente se sentir bem, né? Porque é o fogo de realmente sair de uma bolha. Porque lembrando que aqui o diabo no tarô não é aquele conceito religioso, tá? Para muitos é uma força, um desgaste para conter alguns desejos. Para outros, já temos situações traumáticas ou situações energéticas que vêm de geração, de pais, talvez pai castrador. Ou se você está tentando se relacionar com seu chefe, aqui não traz exatamente situações favoráveis, tá? Com a sacerdotisa tem mistério no ar, com o diabo não traz exatamente energias boas, né, aqui nessa posição. Para muitos é até questão de magia, tá? Pode acontecer sim, e aqui para alguns pode ter até magias ainda. Só que essa magia aqui não significa exatamente que alguém lá fez um trabalho, mas pode ser exatamente esse ancestral, vindo exatamente num padrão familiar. E para alguns librianos, como é leitura coletiva, vem informações, aí vem outras. Para alguns librianos é tomar cuidado com pessoas de autoridades, tá? Nesse período, nem tudo que se apresenta para você é a verdade, ok? Tem situações aí que precisa ser ainda bem observado e por isso tomar exatamente um pouco de cautela. Pode ser exatamente com chefes, pai. Olha, eu vejo vocês tendo uma realização aí. Para muitos é uma cura no lado emocional. Início de um novo relacionamento, ou exatamente o início de algo que realmente vai deixar vocês contentes, seguros.
O 4 traz exatamente isso, segurança, né? Cadeira, 4 pernas, mesa, 4 pernas. O 4 traz isso. E com essa figura aqui, como se fosse exatamente relacionamentos, né? Uma base sólida, segura. E como a leitura de você já foi aberta exatamente para muitos com essa questão de olhar por sentir, se abrir, amadurecer nesse sentido, traz essa energia aqui de algo se estruturando, que vocês estavam fechados. Muitos estavam até no processo realmente de analisar, como foi dito no início, alguns pode ser que estejam começando a iniciar, outros já estavam dentro do processo. E vocês olham exatamente a questão do controle, viu? Dentro do relacionamento. Aquela pessoa que quer estar sobre o domínio, e quando a pessoa está querendo estar sobre o domínio direto dentro de uma situação, é porque a pessoa, no fundo, tem medo de perder. E aqui é uma recuperação. Né? A pessoa dormindo, se recuperando para o outro dia. Se recuperando exatamente para o momento de concretização, de estruturação, de alegria. Aqui traz muito essa questão de se sentir que o trabalho foi bem feito, realizado, a tarefa foi cumprida. Duas cartas. Olha, tem algo novo aí para se iniciar. 7 traz a questão de sonhos, ilusões, mas vindo com esse arcano maior, né, causa até uma dúvida, né? Será que é loucura? Coisinha da cabeça? Mas aqui no oculto a estrela, não é algo. Exatamente, é como se fosse uma bússola interna dentro de você. Pode ser que você não encontre explicação, porque o louco não tem como explicar. Simplesmente só sente e faz acontecer. Interessante que o 7 traz assim, ele, né, como eu disse, a questão do sonhar, de ter opções. E eu vejo aqui muitas opções para vocês. Fazer várias coisas, de iniciar algo. Para alguns, aquilo que parecia até fora do seu contexto, da sua realidade, uma coisa que só era mais no mental, só no pensar, tipo, um dia, quem sabe, né? Quem sabe exatamente nesse momento de iniciar. O que vai dificultar aqui para vocês é porque se esse imperador está aqui na questão do controle, esse algo para se iniciar ele não vai ter, por isso exatamente que esse imperador está aqui de uma forma mais negativa, não tem como ter controle, porque com o louco é o zero, não tem exatamente uma lógica, um raciocínio, um estudar da situação, é se permitir. E seja o que for que vocês vão iniciar aí no meio de vocês, nesse período, com a estrela, tipo, só tenha fé. Duas cartas que traz exatamente esse tema, fé.
A estrela aqui também traz essa questão, pode ser exatamente um período de cura, de renovação, trocar essas águas, realmente sentir que você está numa direção bem para você, que faz sentido para você, tá? Sentindo que está se realizando na vida. E muitos estão passando por um processo de recuperação financeira, tá? Alguns ou passaram por uma privação, um recolhimento para analisar, mudar alguma coisa, né? Aquela retirada estratégica. E se você não passou, está passando por isso, se você não passou por isso, você pode ir até passar. No sentido de que se a situação está complicada no financeiro para você, ou simplesmente na questão de conseguir trabalho, tá? Às vezes é exatamente se recolher, entrar para dentro, analisar, recuperar as energias para exatamente fazer com mais calma, tá? Porque com a rainha de ouros aqui, vocês conseguem ajustar a situação. E aqui já é uma rainha, né? Vocês vão conseguir nutrir, vão conseguir realmente é, fazer com que as coisas se multipliquem. O não deixar faltar, o nutrir. E a questão é exatamente isso. Se está exatamente fazendo, as coisas não estão acontecendo, dessa retirada é necessário. Porque com a lua, a intuição, as emoções, e com o 7 de copas e esse louco, às vezes exatamente a resposta não está de uma forma lógica, mas no sentir. Para alguns é a questão exatamente de vocês olhar a como vocês estão se comportando perante a situação. Porque se traz esse imperador trazendo o controle de um desejo, uma privação de vocês, o nome já diz desejos, né? É privação de desejos. E para alguns exatamente está nesse sentido. Como se tivesse perdido realmente o desejo de ir adiante, o foco, né? Ou a motivação. E precisa ser analisada essa questão, tá? Mas o 4 traz ele traz esse momento de recuperação. Não traz esse momento de crise. É um recuar estratégico. Interessante, vocês estão fazendo mudanças e ao mesmo tempo colocando barreiras ou começando a se posicionar. Existe aqui mudanças no lado emocional, tá? Mudanças essas, transições que alguns exatamente ou estavam colocando barreiras, seja pela questão do controle,
ou, querendo ou não, imaturidade ou situações do passado, tá? Isso faz sempre com que, dentro do relacionamento, sempre existe uma questão de uma barreira. Sabe, é como se fosse mais um conflito mesmo, e eu vejo que está sendo mudado para muitos. Quem está dentro de um relacionamento com esse quadro de paus aqui, é necessário realmente uma mudança. E a questão de vocês observarem até que ponto o limite de vocês. Até que ponto vocês estão sempre armados ou prontos exatamente para uma autodefesa que às vezes a situação nem pede. Interessante para quem está com, sei lá, se comunicando ou conhecendo pessoas de outra localidade, aqui mostra exatamente que vai ter uma viagem, mudanças, né? O que que acontece? É que alguns são relutantes. Então, Libriano, exatamente a questão aqui é olhar suas emoções, seus sentimentos. Existem situações realmente traumas, alguns traumas paternos, né, de hierarquia. De alguma forma, para muitos tem algo que, tipo, você tem no controle, querendo ter o controle, ou ah, tentando ter o controle sobre os seus desejos, suas emoções, querendo realmente recalcar muitas coisas aí que você sente dentro. E é preciso olhar com maturidade na questão de relacionamento. E a energia vai estar bastante favorável para vocês nesse período, tá bom? Então, essa é a mensagem que temos para você, que é de Libra. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal se não for inscrito e até a próxima leitura e boa sorte.